Bom, boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro colóquio, né, de Direitos Fundamentais e Migrações. Meu nome é Carolina, eu sou professora do curso de Direito da UniOeste, no campus de Foz do Iguaçu. Esse evento é organizado pelo curso de Direito da UniOeste, pelo Centro Acadêmico de Direito da UniOeste, né? E também pela Clínica de Direitos Fundamentais Sociais e Migração. Esse é o terceiro ano que nós promovemos esse evento, que nós organizamos esse evento. Eu quero começar, então, fazendo uma saudação inicial, agradecendo a todo o apoio do curso de Direito, agradecendo a presença dos professores que aqui estão hoje, professor Júlio, que eu estou vendo aqui na câmera, e demais professores que tão gentilmente estão aqui participando, colaborando, trazendo os alunos. Agradecer ao Centro Acadêmico pela parceria, toda a equipe da clínica, todos os membros, principalmente a professora Alessandra, a professora Denise, que participam conosco desse projeto. Bom, gente, a ideia hoje é agradecer também os nossos participantes, os nossos debatedores, a Cláudia Anjos, a Diana Solis, o João Juliano, que logo serão aí devidamente apresentados pelo nosso querido anfitrião, aí, mestre de cerimônias, pelo Vinícius, e fazer uma breve contextualização. Por que esse evento, né? Por que esse debate? Por que trazer isso para a UniOeste? Por que trazer isso para a comunidade? A partir do ano de 2017, nós temos uma nova lei de imigração aqui no Brasil, um novo marco jurídico, e um marco que começa a analisar a situação do migrante e do refugiado numa perspectiva de sujeito de direitos, e uma perspectiva de que o Estado brasileiro passa a ter o dever de proteger e promover esses direitos e de construir e implantar políticas públicas, tá? Para a proteção e promoção desses direitos. Então, que não fique apenas como uma declaração de direitos, mas se assume esse compromisso e esse dever, tá? De implantação de políticas públicas. Nós, enquanto universidade pública, aqui da UniOeste, estamos em uma região de fronteira. Uma região de fronteira que é uma com a maior circulação de imigrantes do Brasil e também de um grande impacto na América Latina como um todo. E nós percebemos na construção do projeto da clínica, que tem atividades de extensão, que tem atividades de pesquisa, que é voltada justamente para a orientação e para a concretização desses direitos dos migrantes e para que os alunos, os acadêmicos da UniOeste possam ter essa experiência real de solução de conflitos de alta complexidade, nós percebemos que essa questão fica muito inviabilizada na nossa sociedade, na nossa experiência. Muitas vezes nós sequer pensamos e refletimos sobre essa situação de imigração que tem crescido muito e se tornado uma questão emergencial, né? Não só no Brasil, mas no cenário global, uma das questões de alta relevância aí, destacada por todas as organizações de direitos humanos, né, a partir do século XXI. Então, feita essa breve introdução, eu agradeço muito a presença de todos, os nossos palestrantes que aqui estão hoje, debatedores, que já consideramos parceiros da UniOeste, parceiros da clínica, que retornem diversas vezes aqui, e passo então a palavra para o Vinícius, sem maiores demoras aí, para a gente começar essa parte aqui efetiva da nossa atividade. Boa noite, pessoal, tudo bem? É uma honra que o Centro Acadêmico tenha o apoio da professora Carol para realizar, né, esse evento, para discutir uma pauta tão importante. Hoje nós temos 3 convidados que vão palestrar, falar sobre o assunto para a gente aqui, do maior gabarito possível, né? A doutora Cláudia Anjos, tem a Diana Solis Soraya de Garcia, que é diretora imigrante indígena do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo, e o doutor João Juliano. Ressaltando que se alguém tiver alguma dúvida durante a palestra, quiser que essa dúvida seja levada até os palestrantes, pode fazer pelo chat, ou então aguardar até o fim e fazer abertamente, né, habilitando o microfone.
Então, agora vamos começar, vou passando a palavra para a doutora Cláudia Anjos, que é bacharel em Direito e mestre em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, na USP, e atualmente é coordenadora de projeto da Organização Internacional para as Migrações, a OIM, no Paraná. Doutora Cláudia, fique à vontade. Obrigada, Vinícius. Agradeço o convite da professora Carolina. É uma honra também estar aqui participando desse debate em nome da OIM, que é a Organização Internacional para as Migrações, aqui no Paraná. Eu tenho uma apresentação, vou compartilhar a tela e tentar não me estender muito no tempo. Consigo compartilhar, gente? Não. Não está aparecendo aqui, doutora. Vou tentar aqui de novo. Tenta agora, Cláudia. Acho que agora vai. Então tá, peraí. Vocês estão vendo? Agora Então tá. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Então aqui, vou pular aqui o índice, o sumário. Então vamos lá, eu queria só começar falando o que é a OIM. É a agência da ONU para as migrações. Foi criada em 1951. Tem 173 Estados-membros, 8 Estados observadores. Então, praticamente todos os países do mundo fazem parte da OIM. É uma agência da ONU. Em 2016, a OIM se integrou à ONU. Ela existia desde antes com outro nome. Desde 2019, a OIM coordena o secretariado da rede da ONU de migração. Ou seja, dentro da estrutura das agências da ONU, é a agência que cuida da temática de migrações. Vocês devem conhecer também que existe uma agência que cuida da temática de refúgio, que é o Acnur. A OIM cuida da temática de migrações de uma forma guarda-chuva, uma forma ampliada, porque mais para frente eu vou debater um pouquinho o conceito da palavra migrante. Os objetivos da OIM são promover a migração regular, reduzir a migração forçada e irregular e proteger os direitos de todas as pessoas migrantes. A OIM está comprometida com o princípio de que a migração humana, ordenada e regular beneficia tanto aos migrantes quanto à sociedade de acolhida. Então, é uma agência que se dedica a facilitar a migração regular, a promover a migração regular, pensando que aquilo vai trazer benefícios para a sociedade como um todo e também para os migrantes. Aqui, de novo, um pouco mais detalhado os objetivos da OIM, que são enfrentar os desafios operacionais da gestão migratória, avançar na compreensão das questões relacionadas à migração, fomentar o desenvolvimento social e econômico por meio da migração e proteger a dignidade humana e o bem-estar dos migrantes. Vou detalhar um pouquinho mais para frente como isso se traduz em ações. Aqui, beneficiários. Então, quem são os beneficiários da atuação da OIM? Os principais beneficiários são os migrantes, e aí aqui eu trago a conceituação de migrante. Para o direito internacional, não existe uma definição consensuada, pactuada internacionalmente, do que é migrante. Para a OIM, é um termo guarda-chuva. É um termo que diz respeito a todas as pessoas que se deslocaram do seu local habitual de residência, tanto dentro de um país quanto cruzando uma fronteira internacional. Pode ser um deslocamento temporário ou permanente, pode ser um deslocamento por variadas razões, mas a pessoa ter se deslocado da sua residência habitual qualifica essa pessoa como migrante para a OIM e para os serviços, para as ações que a OIM desenvolve. Além dos beneficiários migrantes, a OIM também considera como beneficiários os governos, as autoridades. Então, por exemplo, uma capacitação que a OIM forneça para governos, para autoridades, para servidores públicos, os governos estão sendo beneficiários da atividade da OIM. Então, governos e autoridades,
solicitantes de refúgio e refugiados, emigrantes e imigrantes, deslocados internos também podem ser beneficiários das atividades da OIM, as comunidades de acolhida, que é aquilo que eu mencionei antes, que a nossa atuação entende que as sociedades também se beneficiam da migração, então as comunidades de acolhida também são beneficiários das atividades da OIM, a sociedade civil, a comunidade acadêmica. Então, aqui hoje, a gente está numa palestra com alunos e professores de uma universidade, então também são beneficiários de uma atuação da OIM. E, assim, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. E o setor privado também, porque nós também fazemos incidência no setor privado para promover a empregabilidade, promover a integração local de imigrantes nos países de acolhida. A OIM no Brasil tem uma história que começa em 2004, que foi quando o Brasil aprovou a Constituição da OIM. Aí, em 2010, o Brasil assinou o acordo de sede para permitir a abertura de um escritório da OIM no Brasil. Em 2015, esse acordo de sede foi promulgado. Em 2016, o escritório da OIM, o primeiro escritório, foi aberto em Brasília, que é a sede da OIM no Brasil. Em 2017, foi nomeado chefe de missão, que é o nosso chefe maior aqui da OIM no Brasil. E aí, em 2021, chegamos agora, nós temos, a OIM tem um escritório sede em Brasília e tem equipe em 12 cidades do Brasil, tem mais de 200 funcionários. Aqui no Paraná, nós somos 2 funcionárias, a gente fica sediada em Curitiba e atua pela OIM em todo o estado. Aqui um resumo dos principais eixos da atuação da OIM. A gente, então, presta assistência humanitária. No caso, no Brasil, isso tem ocorrido no estado de Roraima, principalmente. Esse tipo de atuação da OIM na assistência humanitária direta. Proteção e assistência aos migrantes também, atividades de proteção no Brasil inteiro, mas também na fronteira com a Venezuela. Nós atuamos também nos eixos de migração laboral e desenvolvimento, então, promovendo o desenvolvimento por meio da integração de migrantes no mercado de trabalho. Imigração e gestão de fronteiras, também dou o exemplo de Roraima, mas também em Foz do Iguaçu, os colegas da OIM que trabalham com temática, por exemplo, de enfrentamento ao tráfico de pessoas, desenvolveram atividades na fronteira, ali com os outros estados da fronteira de Foz do Iguaçu. Mobilidade e saúde, então também a gente faz atividades na área de saúde, reassentamento de refugiados e governança e política migratória. Governança e política migratória são atividades de apoio aos governos, justamente na governança migratória das suas fronteiras. Vou passar aqui. Pronto, cheguei aqui num tópico que eu acho que quando eu recebi o convite e vi os demais debatedores, nós decidimos pela OIM dar um enfoque na questão internacional, que como uma agência da ONU, a gente poderia trazer essa abordagem de como as migrações estão acontecendo num cenário global, de como tem sido o debate global sobre migrações. Então, agora, passado já esse primeiro tópico de introdução de, então, o que é a OIM, eu queria tratar aqui do cenário internacional. Atualmente, de acordo com o relatório que foi feito em 2020, relatório internacional das migrações internacionais, o número de migrantes internacionais no mundo todo, marcado na metade de 2020, era de 281 milhões de pessoas. Isso, para a gente ter uma ideia dentro do cenário global, que é 281 pessoas, é o equivalente à soma das populações inteiras do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e da Bolívia. Então, assim, é um número para a gente pensar que tudo isso são pessoas que saíram do seu país e estão vivendo em outros países, porque aqui a gente está falando de migrantes internacionais, ou seja, pessoas que cruzaram as suas fronteiras.
Os principais países de destino dos migrantes internacionais são os Estados Unidos, a Alemanha e a Arábia Saudita. Então, assim, às vezes a gente nem lembra, né? Assim, mas chama atenção para os países do norte, mas vejam, a Arábia Saudita é o terceiro país que mais recebe imigrantes internacionais. Os principais países de origem são Índia, México e Federação Russa, a Rússia. Aí, aqui mais uns detalhes da estatística internacional. Aqui, né? Então, 281 milhões é o número que a gente tinha em 2020, que seria, então, dentro da população global, o número, isso em porcentagem equivale a 3,6% da população mundial. Então, 3,5% da população mundial hoje em dia é migrante internacional, não vive mais no seu país de origem. O que a gente vê aqui do gráfico é que esse número foi aumentando, sim, desde 1995, mas de uns anos para cá, embora esteja aumentando, proporcionalmente não tem tido um aumento muito significativo, porque a população mundial também está aumentando. Então, a porcentagem de imigrantes internacionais na população mundial está em torno de 3,5% desde 2010. Desse número de pessoas que são migrantes internacionais, a gente tem a estatística de que 52% são homens, 48% são mulheres, 74% dos migrantes internacionais estão em idade laboral, são dos 20 a 64 anos, e de todos os migrantes internacionais dessa porcentagem, 64% é composto por migrantes laborais, são pessoas que saíram dos seus países para trabalhar em outros países. Aqui a gente tem também um gráfico com alguns números para dentro desses 281, a gente tem uma ideia dos grupos sociais, dos segmentos que estão ali representados. Então, são 135 milhões de mulheres, 41 milhões de crianças, dentro desse número tem 26 milhões de refugiados. Então, refugiados são migrantes, são pessoas que saíram do seu país de origem por fundado temor de perseguição. Então, são pessoas que eram perseguidas no seu país de origem por alguns motivos que uma convenção internacional prevê, que são raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião política. Dentro, então, de novo, dos 281 milhões de imigrantes, 164 milhões são trabalhadores, entram na categoria de trabalhadores migrantes. Dentro também de migrantes internacionais existem estudantes internacionais. Então, você vê que tem vários recortes dentro desses 281 milhões e várias demandas, várias necessidades, vários interesses. Isso é importante a gente ter, quando pensa em imigrante internacional, pensar que tem vários motores, fatores que fizeram as pessoas migrarem, não é? Um outro detalhe que acho importante a gente pontuar aqui é da importância das remessas internacionais. Isso movimenta, né? Assim, as remessas movimentam muito dinheiro globalmente. Aqui tem os números de 2019. 534 bilhões de dólares de dinheiro que foi transferido, que os migrantes internacionais, nos países em que eles estavam trabalhando, eles mandaram de volta para suas famílias, mandaram de volta para os seus países, abriram negócios, mandaram para a subsistência dos seus países. É muito dinheiro que é movimentado pelas migrações internacionais, e existem vários países em que esse é o principal investimento exterior que o país recebe, dos migrantes que foram para outros países e estão mandando remessas para o seu país de origem. Esse montante, 534 bilhões de dólares, ele é superior aos valores de investimentos diretos estrangeiros e ao valor de assistência oficial ao desenvolvimento. Então, às vezes é um aspecto, quando a gente pensa em migração internacional, que a gente não lembra muito,
mas é um fator muito importante, tanto para a pessoa migrante, que está mandando dinheiro para sua família, para o seu país de origem, está abrindo negócio, mas para esses países também que recebem esses valores. Aqui, uma discussão sobre os motores da migração. Então, quando a gente estuda, então a OIM tem várias publicações, quem tiver interesse, só entrar no site da OIM Brasil, lá tem uma aba publicações, tem publicação em português, em espanhol, em inglês, e aí os estudos que foram feitos sobre os principais fatores, né, que levam as pessoas a migrar, ou seja, os motores da migração, eu coloquei aqui de uma forma resumida. A gente tem questões de demografia, então, globalmente, a gente vê os países do norte envelhecidos, então, assim, com uma população com maior idade, com uma idade mais alta, e o sul jovem. E isso leva, vamos ao segundo ponto, a demanda, né? A escassez de mão de obra. Vamos pensar, se os países do norte têm uma população com idade mais alta, existe uma demanda por mão de obra, por exemplo, mais jovem, que pode ser e acaba sendo preenchida por migrantes do sul global. Então, uma coisa vai levando a outra. A questão demográfica alimenta uma demanda de mão de obra que é fornecida por meio de migração internacional. Nós também temos um planeta muito desigual. Então, o aumento da desigualdade, os desequilíbrios socioeconômicos e sociais também alimentam as migrações. Então, uma pessoa que está num país pobre e tem a oportunidade de migrar para trabalhar e mandar dinheiro para sua família, ela muito provavelmente vai se ver obrigada a fazer isso. Então, o aumento da desigualdade acaba, assim, sendo um motor da migração. Aí, também, os meios de transporte mais baratos e mais rápidos facilitam, diminuem as distâncias e facilitam as migrações. Então, antigamente, a pessoa tinha que pegar um navio, passar meses viajando para chegar num outro país. Hoje, em um dia, ela cruzou o mundo. Então, isso também é um motor da migração atualmente. A revolução digital, a comunicação e informação instantânea. Então, os grupos de WhatsApp, os grupos de Facebook, grupos em geral, redes sociais, que as redes migratórias se comunicam. Então, um migrante que foi na frente comunica com a sua família, seus amigos do país de origem, e outras pessoas também se sentem confortáveis em fazer a mesma rota, em saber que vai ter alguma rede de amigos no destino. Então, a revolução digital também é um dos motores da migração. Os desastres, não é, naturais ou de origem humana também, muitas vezes provocam esses deslocamentos, então são motores da migração. E, por fim, o desespero, assim, isso é uma palavra forte, mas assim, a migração de sobreviventes, as pessoas que realmente precisam migrar para salvar sua vida, para ter acesso a serviços básicos. Então, isso também é considerado um dos motores da migração. Tudo isso junto acaba um alimentando o outro e fazendo com que as pessoas se tornem migrantes internacionais. Qual que é a visão da OIM sobre a migração? A migração é inevitável pela questão demográfica. É aquilo em que realmente os países acabam precisando compensar certas ausências na sua população, e a migração resolve esse problema do desequilíbrio demográfico. Ela é necessária também, justamente para garantir o crescimento sustentável e equitativo. E é desejável. A OIM entende que a migração é desejável se ela for bem gerida. Então, aí entram algumas das ações para gerir bem, para a governança geral das migrações. Aqui, as estatísticas do Brasil. Deixa eu ver. Nós temos, atualmente, menos de 1% da população brasileira é formada por migrantes. A estatística mostra que são 46% de mulheres, 64% são homens. A idade média do migrante no Brasil é de 36 anos.
A gente tem aqui alguns números que a polícia do relatório da Polícia Federal. A gente vê as principais nacionalidades aqui à direita. Portugal ainda é a principal nacionalidade no número de registros, mas a Venezuela já está bem, cresceu muito nos últimos anos, já é o segundo maior grupo de migrantes no Brasil. Haiti, Bolívia, Argentina, e a gente vai para outras nacionalidades. Aí eu já mencionei os 5 primeiros. Aqui também eu queria pontuar também o número de imigrantes brasileiros fora do Brasil, que é maior do que o número de imigrantes no Brasil. A gente, às vezes, precisa desmistificar um pouquinho isso. Alguns discursos que dizem, nossa, está aumentando o número de imigrantes no Brasil. Sim, está aumentando, mas ainda é muito menor, ainda é menor do que o número de brasileiros fora do Brasil. E existe também toda essa preocupação de garantir direitos para migrantes em geral, e a gente tem que pensar também que quando a comunidade internacional se reúne para garantir direitos, a gente está se comprometendo, né? O país se compromete a proteger migrantes que estão no seu território, imigrantes ali, mas também os seus nacionais que estão fora. Então, os direitos garantidos também se estendem aos brasileiros que moram fora do Brasil. Vamos passar aqui para a próxima. Estou tentando acelerar para a gente não se estender. Aqui eu coloco que a migração, nas temáticas de migração, elas estão inseridas em vários documentos, instrumentos internacionais que foram discutidos recentemente pela comunidade internacional. Então, assim, imagino que todo mundo já tenha ouvido falar da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram debatidos, né, no âmbito da ONU, pela comunidade internacional, foram aprovados em 2015, começaram a ser implementados em 2016. Então, vou passar aqui para a próxima. Existem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a migração entra em algumas referências específicas nos objetivos de educação. Então, há menção à promoção de bolsas de estudo, mobilidade estudantil. Isso é uma meta da Agenda 2030. Existem várias menções à proteção de imigrantes no âmbito do enfrentamento ao tráfico de pessoas, no objetivo de igualdade de gênero, no objetivo de trabalho decente, para evitar que as pessoas sejam vítimas de trabalho análogo à escravidão por meio de tráfico de pessoas. Também no Paz e Justiça em instituições eficazes, também existe uma meta que menciona a migração. Em vários objetivos existem menções à proteção de migrantes, ou especificamente, ou quando o texto se refere a proteger todas as pessoas, porque com essa linguagem foi o cuidado de não se falar proteger os seus nacionais, mas todas as pessoas que estão no território. Aí eu vou passar para o próximo slide, porque uma das metas tem sim uma referência específica a migrantes, que é no objetivo da redução das desigualdades, a meta 10.7. Esse é o texto da meta, é facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas. Então, isso é uma das metas da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Existe um indicador relacionado a essa meta, e a OIM trabalha apoiando os governos, os estados, a cumprir essa meta e a fazer a análise do cumprimento por meio dos indicadores. Deixa eu passar aqui. Tá, um outro documento que foi discutido recentemente pela comunidade internacional é o Pacto Global para uma Migração Segura, Ordenada e Regular. Resumidamente, Pacto Global para as Migrações. Foi adotado em 2018, dezembro de 2018. É o primeiro acordo negociado entre governos, preparado pela ONU, para cobrir todas as dimensões da migração internacional. De fato, foi buscado abranger todas as dimensões da migração. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, estou tentando acelerar, que eu estou um pouquinho ficando preocupada.
São 23 objetivos do Pacto Global, e deixa eu ver aqui. E, assim, o Pacto Global, ele se comunica com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ou seja, por meio dos objetivos desse Pacto Global para as migrações, a ONU, todo mundo que participou da elaboração, então os estados que adotaram e a ONU que ofereceu apoio técnico, eles, por meio dos 23 objetivos, buscam cumprir aquela meta que eu falei da Agenda 2030, a meta da migração ordenada, regular. Vamos passar aqui só para a gente ter uns destaques. Então, assim, existem objetivos do Pacto Global para as migrações que são para a geração de dados, para a proteção do trabalho decente do migrante, em que os estados se comprometem a fornecer documentação para o migrante, a combater o combater o tráfico de pessoas, combater o trabalho escravo, a usar a detenção de migrantes como último recurso, no sentido de promover o ingresso no território, fornecer serviços básicos, assegurar a plena inclusão e coesão social, ou seja, são vários objetivos do Pacto Global que tentam responder àquela meta de promover uma migração ordenada e regular, segura, em várias dimensões que são, desde apoiar a governança por parte dos estados, a governança migratória, mas também promover os direitos dos migrantes. É um pacto, quem tiver interesse depois procurar todas essas metas, né, esses objetivos, vai ver que é bastante abrangente. Bom, a OIM também, então, atua para os países que são parte do Pacto Global, a OIM no mundo todo atua como secretariado, então, apoiando os países na implementação do Pacto Global, no cumprimento dos indicadores. A gente desenvolveu esses vários princípios orientadores, direitos humanos, que as ações do pacto sejam centradas nas pessoas, sempre respeitando a soberania nacional. Então, aqui a gente vê vários desses princípios para a implementação do Pacto Global para as Migrações. E aí aqui eu já estou encaminhando realmente para o final da apresentação, como é que a OIM apoia todo esse cenário internacional, e aí também no Brasil, para uma migração segura, ordenada, regular, com foco no respeito dos direitos humanos. Então, eu vou dar aqui só alguma pincelada nas principais atividades que a gente tem implementado. Então, em 2015, a OIM desenvolveu um marco de governança das migrações justamente para poder apoiar os estados no monitoramento do cumprimento daquela meta dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a meta é aquela 10.7, facilitar a migração, mobilidade ordenada, segura, regular, responsável, inclusive por meio da implementação das políticas de migração planejadas e bem geridas. Qual foi o apoio da OIM? Desenvolver esse marco de governança com 6 dimensões, com indicadores que os estados podem utilizar para esse processo de monitoramento do cumprimento dessa meta dos ODS. Então, aqui estão os indicadores. Quem tiver mais curiosidade pode procurar depois, posso passar até o link do YouTube, mas é um dos serviços de apoio que a OIM presta para os países no monitoramento daquele objetivo, daquela meta. O Brasil participou de um exercício mundial desses indicadores de governança migratória. Em 2018, vários órgãos do governo brasileiro responderam a questões que são aplicadas para todos os países que participaram do exercício, e existe, então, em 2018, foi feito um relatório com os principais avanços, as principais possibilidades de avanço no caso do Brasil especificamente. Quem tiver interesse também, eu posso passar o link depois com o resultado do monitoramento feito no Brasil em 2018.
Aqui, por fim, acho que a última ação que eu queria mencionar é uma plataforma, Migracidades, uma plataforma que a OIM desenvolveu para apoiar os governos locais na implementação de políticas migratórias, ações na área de migrações. Por que eu trouxe esse destaque do Migracidades? Porque aqui no Paraná, o governo do estado do Paraná participa dessa plataforma e a Foz do Iguaçu já participou, teve certificação. Então, é interessante porque é uma iniciativa da OIM junto com os governos locais para trazer a temática migratória, tirar dos governos centrais. Então, por exemplo, tirar de Brasília, dos órgãos federais, e trazer para os governos locais ações voltadas à melhoria da governança migratória local, porque nós sabemos, os migrantes vivem nas cidades, usam serviços nas cidades, então as prefeituras, os governos dos estados se beneficiam quando participam de experiências como essas, de boas práticas, capacitações que são oferecidas. Então, Foz do Iguaçu participou da plataforma, foi certificado, e o governo do estado do Paraná também. E aqui, o último slide, é a relação de cursos que a OIM Brasil oferece. São cursos gratuitos, são cursos online, principalmente na plataforma da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública. Também, quem entrar no site da OIM pode procurar lá cursos oferecidos, lá tem toda a relação, são cursos certificados, as pessoas podem participar e sair com a certificação da ENAP. Gente, obrigada, realmente tentei acelerar e fico à disposição se alguém quiser tirar alguma dúvida. Agradeço a participação da Cláudia aí no nosso evento, muito, muito importante essa fala, trazer essas questões, né, mais menores não, né, o funcionamento da OIM e tudo mais, que é tão importante. E agora vamos dando sequência, vamos agora ouvir a Diane falando, né. A Diane, ela é Diana Solis Soria de Garcia. Ela é diretora imigrante indígena do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do município de São Paulo, diretora da Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos do Brasil e membro da diretoria da Presença da América Latina. Então, Diana, com a palavra, por favor. Oi, boa noite a todos, a Cláudia e o doutor João, né? E como o Vinícius já falou, né? Sou diretora, estou aqui no Brasil há 25 anos e agora estou como diretora no sindicato, mas a chegada aqui não é fácil, né? A outro país. Eu vim por um convite da minha irmã, que ela já tinha vindo mais antes, ela estava trabalhando na oficina de costura como cozinheira. Aí eu vim a trabalhar como babá, na mesma casa, né? É assim que muitos imigrantes vêm aqui ao Brasil a trabalhar em costura. Os próprios bolivianos trazem eles, assim, pessoas do país para trabalhar para eles, né? E, infelizmente, a gente chega e não sabe dos nossos direitos. A gente trabalha 12, 13, 14, 15 horas por dia, sem nenhuma remuneração justa, porque a gente não sabe quanto que a gente tem que ganhar, como que funciona, está em um país que não conhece, aí você se submete a esses horários, porque você não tem aonde ir, você não conhece ninguém, o patrão fala, não é para você sair, que tem a Polícia Federal, e um monte de coisas, né? Aí, como foi que eu cheguei no sindicato? Eu, depois de uns anos que fiquei aqui trabalhando naquela casa, aí eu tinha minha menina em Bolívia, peguei ela, trouxe para cá, como ela era pequena, não tinha creche para crianças da idade dela, né, 8 e poucos anos. Aí eu parei de trabalhar, mas quando comecei de novo, voltei ao mercado de trabalho, trabalhei como doméstica. Bom, em Bolívia sempre trabalhei como trabalhadora doméstica.
Aí eu comecei a trabalhar aqui como trabalhadora doméstica também. Meu primeiro emprego deu certo, tudo bem, sem problema nenhum. Aí continuei trabalhando, aí no outro emprego que comecei a trabalhar, fiquei 6 anos. Aí eu tive problema com a patroa, por causa da licença que eu peguei de 60 dias, por causa de uma cirurgia que eu fiz, e eu não podia voltar antes, por ordem do médico, né? Aí, quando voltei, eu falei para ela que ela me devia pagar os 60 dias que tinha ficado em casa. Aí ela falou para mim que eu não tinha direito. Primeiro, porque eu era imigrante, e eu não tinha carteira de trabalho, e que eu não tinha trabalhado. Como eu queria receber, se eu não tinha trabalhado. Eu falei para ela, mas eu sei que tenho direito. Mesmo não tendo carteira de trabalho, eu sei que eu tenho direito. Porque eu me informei, né? Eu tinha outras colegas que eram domésticas, tudo. Todos falavam, não, você tem direito, sim. Coisas dos direitos. Aí falei para ela, eu vou correr atrás dos meus direitos. Aí ela falou, tudo bem, pode ir, você não vai conseguir nada mesmo. Eu falei, então tá ótimo. Se o juiz falar que eu tenho R$200 para receber, eu quero os R$200. Agora, se o juiz falar que eu não tenho direito, tudo bem. Mas, bom, fui em vários lugares, todo mundo falava o mesmo, até que cheguei no sindicato. Aí no sindicato me atenderam muito bem, fui muito orientada, chamaram ela para conversar com ela não foi, falou que não precisava ir, que podia resolver isso com ela na casa, e eu não aceitei. Aí a gente entrou no processo, deu tudo certo, bom. Aí eu continuei indo no sindicato, as reuniões, assembleias, tudo que eles convidavam, eu ia, né, participava. Aí em 2017 me convidaram para ser diretora do sindicato, aí eu aceitei, e até agora estou como diretora imigrante indígena do sindicato, mas não é fácil. Chegar ali, o sindicato, ou chegar ao país que você não conhece, é muito difícil. É muito sofrido, você sofre muito, você, no caminho, você passa fome, você vem sem dinheiro, alguns patrões traem os trabalhadores sem registro, sem carteira, sem nada, e quando chegam aqui eles cobram o valor que eles gastaram na alimentação, na passagem. Então essa situação é muito, muito triste. E para o imigrante aqui, muitos, eu também já fazia isso no começo, fazia isso de mandar dinheiro para nossa família, para nossos pais, que ficam ali, e alguns outros migrantes que mandam dinheiro, porque é o único dinheiro que a família dela tem para eles sobreviver. É pouco, sim, mas eles contam com aquele dinheiro que o filho ou a filha vai mandar, porque são famílias extremamente pobres. Eles se arriscam para venir para outro país. Eles sofrem muito. E quando a gente chega aqui, se acomoda, já está melhorzinho um pouco, às vezes a gente sofre, só que nossos pais, nossa família, eles não podem saber que a gente está sofrendo. A gente esconde, porque eles vão ficar tristes. Aí eles falam, bem, volta de volta para casa de novo. Aí eu dou um jeito, eu me empresto dinheiro daqui, dali para você voltar. Mas a gente não conta para eles. Muita gente sofre isso. E na calada da noite, a gente chora. Chora com saudade da família, chora que a vez não está dando certo, enfim. Assim, eu cheguei no sindicato também. Agora, o meu trabalho é com... Bom, no sindicato não tem diferença. Trabalhadora doméstica é trabalhadora doméstica. Não tem essa de que é nacional, é imigrante, é de tal país. Não tem. É igual. Toda trabalhadora é igual. E tem que ser respeitada. Porque todas têm os mesmos direitos. E nosso sindicato sempre fala isso nas assembleias, nas reuniões, porque já tivemos algumas que falaram, vocês vêm a tirar nosso trabalho. Não, ninguém vem tirar o trabalho de ninguém. A gente vem porque precisa trabalhar, a gente faz parte da categoria das domésticas,
E a gente quer se juntar, sim, não, a gente nos juntamos a elas, sim, as nacionais, porque estamos lutando pela mesma causa, pelos mesmos direitos. E mesmo assim, algumas patroas acham que porque é imigrante, ela não tem os mesmos direitos. Só que não é verdade, elas têm, sim, os mesmos direitos. As imigrantes têm os mesmos direitos. Não pode fazer diferença. E algumas não têm documento, algumas ficam dormem no emprego, ou às vezes chegam na oficina de costura e eles veem que a coisa não está boa, aí eles saem do trabalho da costura, que estavam morando aí dentro, e vão e procuram emprego doméstico. Só que aí ela vai morar aonde? Ela acaba morando na casa da patroa. Aí sim que não tem mais, como posso falar, liberdade. Não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, ela faz tudo o trabalho, ou seja, não tem hora extra, não tem horário de descanso, não tem nada, não tem nem férias. Elas ficam vulneráveis nas casas das patroas, sem contar que algumas não podem sair nem na porta. Elas não saem. Quantas vezes a polícia estourou as casas onde tem domésticas escravizadas, praticamente escravidão. Não estamos mais sendo escravas. Imigrante não é escravo, não. Imigrante é um ser humano como qualquer outro. Porque as pessoas tratam assim. Para mim, meu ver, eu vejo que os imigrantes, as pessoas pensam que são escravos. Aqui ninguém é mais escravo, acabou a escravidão. Então, temos que olhar um pouco mais para isso e defender. Sim, defender os imigrantes, independente da categoria de onde esteja trabalhando. Tem imigrantes que são ambulantes, se matam trabalhando dia e noite no sol, na chuva, para poder levar uns trocados para suas casas. E muitas pessoas espancam na rua eles, batem neles. Não pode, não deve existir essa desigualdade com as pessoas. Brasileiro não sai do país para ir para outro país, como a Cláudia falou, não vai em outro país. Eu sei também que eles sofrem, sim. Eles não vão e chegam um trabalho bom. Não, eles sofrem. A gente vê nas pesquisas. A gente vê, às vezes, documentários que passam de brasileiros que sofrem em outro país. Então, por que vamos fazer sofrer outro imigrante que vem em nosso país, aqui no Brasil? O Brasil é grande. São Paulo é a cidade onde tem mais imigrantes. Então, muita gente, como eu já falei, você vem tirar meu emprego. Não, o imigrante ajuda na economia do país. Porque só pensando quanto de dinheiro eles mandam para a família deles. Pagamos impostos. Qualquer coisa que compramos, pagamos impostos. Então, o imigrante, sim, ajuda na economia do país. O país ganha muito com os imigrantes, não só aqui no Brasil. Em outros países também é assim. E falando das trabalhadoras domésticas, eu vou falar em geral, todas as domésticas estão sendo lesadas em seus direitos. De que adianta ter a lei escrito no papel, onde fala, você tem direito a isso. A maioria não sai do papel, fica só no papel. Então, temos que lutar, nos juntar, imigrantes, não migrantes, não importa a nacionalidade, não interessa. Todas somos domésticas, para que isso que está no papel saia para fora, seja realidade, e não fique sendo no papel. Porque de que adianta ter leis? Agora, com esse governo que entrou, os nossos direitos, muitos acabaram. Estávamos indo bem, mas agora piorou. E na pandemia agora, a nossa categoria sim que foi muito afetada. As trabalhadoras domésticas, muitas foram mandadas embora. Aquelas que dormem no emprego,
não podem sair um fim de semana para ir a ver a família, porque eles têm filhos, têm maridos, para visitar a família. Nenhum fim de semana, por quê? Porque a patroa fala, você vai trazer a Covid para minha casa. Mas a patroa também fica saindo, fica passeando, fica na família, visitando as famílias dela, ela também traz a doença para a doméstica. Ou não? Eles não pensam nisso? E aqueles que trabalham fora, que vão e vêm todo dia, elas também estão na vulnerabilidade, elas também estão correndo peligro, que moram nas periferias, longe da cidade, enfrentam ônibus lotados, metrôs lotados, e chegam no emprego, correndo os riscos, sim, de se contaminar, leva para patroas, para os patrões, e também leva para a casa dela. Ela tem família. Só que as patroas não veem isso, elas querem que a doméstica esteja aí 24 horas com eles. Algumas, inclusive, ameaçaram algumas domésticas, falando que se não ficava dormindo na casa, até que passe a pandemia, elas iam ser mandadas embora. E elas foram, sim, mandadas embora, sem direito a nada. O sindicato lutou muito, está lutando para reverter essa situação. Algumas patroas falaram para elas, o governo vai dar para você a metade do seu salário e eu vou te dar a metade. Mentira! Elas não pagaram nada. Algumas, olha lá, algumas que pegaram o auxílio emergencial. E as imigrantes, nada. Muito difícil. Eu não vou falar quantas, mas eu acho que não é muito que elas pegaram, não. Então, é uma situação muito, muito, muito difícil das domésticas imigrantes. E elas, as imigrantes especialmente, elas são invisíveis. Ninguém sabe onde está trabalhando um imigrante, onde tem uma doméstica imigrante. Se tivéssemos uma lei que nos autorize a visitar uma casa onde tem uma trabalhadora doméstica para saber como que ela está, seria bom, mas infelizmente não temos essa autoridade. Não temos essa lei que nos apoie. E mesmo que tivesse, eu vou na casa da patroa, ela vai tratar aqui a empregada, né? Só para mostrar. E depois que ela faz? Nada. Vai voltar tudo ao mesmo. A empregada não fala nada por medo de perder o emprego. Sim, muitas aceitam o pouco. Eu mesma ganhava R$400 em 2014. Eu falava assim, nossa, pelo menos só isso estou ganhando R$400. É pior não ganhar nada. Só que agora eu vejo que eu estava errada. Agora eu vejo que não é assim. Você tem que falar, você tem que reclamar, falar com sua patrona. Não, é isso, o salário mínimo. É por isso que chamamos elas ao sindicato, para ensinar para elas os direitos delas, quanto elas têm que ganhar. Tem um valor para cada categoria. Temos a convenção coletiva do nosso sindicato, que especifica todos os pontos para elas verem. Elas vão ter que andar com a convenção coletiva embaixo do braço, na hora de arrumar um emprego, falar para a patroa, está aqui, esses são meus direitos, a senhora vai pagar isso aqui. Tudo bem, a senhora não vai pagar, então não vou trabalhar para a senhora. Algumas patroas falam, a babá foi embora, tem como você levar a criança para a escola? Não, alto aí. Eu sou cozinheira. A senhora quer que eu leve a criança na escola, pegue a menina na escola, cuide da menina em casa? Tudo bem, eu faço. Mas a senhora vai ter que me aumentar. Porque por esse salário eu não faço mais nada. Esse é o meu salário. Tem que falar. Muitas se calam, muitas ficam quietas. Não é assim que... Aí que elas se aproveitam mesmo. Então não é justo. Tem patrões que são boas, sim. Não vamos generalizar. Mas tem muitas que não obedecem à lei. Muitas falam, mas que é convenção coletiva? A convenção coletiva, você tem, quando tem o sindicato patronal e tem o sindicato das trabalhadoras domésticas. Ambas
ambos sindicatos se sentam na mesa a discutir os direitos das trabalhadoras domésticas. E como nós falamos na mesa, antes de reunirmos, hacemos uma assembleia no sindicato. Juntamos todas as trabalhadoras domésticas e perguntamos como se diz, as ideias que elas têm, as dificuldades, as inquietudes delas sobre os seus direitos. O que você acha isso? O que você acha isso? Então, a gente junta tudo aquilo e leva na mesa de discussão. Aí as patroas falam, não, que não sei. Aí é uma discussão. Só que no final acabam aceitando. Não é uma média, a gente fica aí, mas não pode ser menos. É assim que se tem uma convenção coletiva. E muitas patroas não respeitam. Elas falam, mas não tem sindicato patronal. Lógico que tem, aqui em São Paulo tem. Senão nós não teríamos convenção coletiva. E isso ajuda muito a elas. Elas têm que andar com a convenção coletiva embaixo do braço. Pedir seus direitos. São deles. Eles estão trabalhando, então tem que reclamar o que é delas. Não pode. E não é só as migrantes, as nacionais também. Muitas são da periferia, sobram demais. Sem contar o assédio. Sem contar o assédio. Moral, físico, sexual, psicológico. Muitas, e nessa pandemia, a violência aumentou nos empregos. Porque tem violência de todo tipo. Não pagar os direitos da doméstica é uma violência. É uma violência aos direitos dela. É violência. As pessoas falam, mas como que é violência? É violência. Pesquisa, estuda, e você vai ver que sim. Não pagar os direitos da trabalhadora doméstica é uma violência, a dignidade dela. Ela está trabalhando, tem direito de receber 13º, férias, hora extra, da gravidez, tem tantas coisas. Se elas não falar, não vão receber, não vão conseguir nada, mas são elas que têm que falar. A gente fala no sindicato, uma voz não faz muito barulho. Muitas vozes vão fazer barulho. É por isso que temos que nos juntar. Mas, infelizmente, com a pandemia, as nossas reuniões estão suspensas, estamos falando, a vezes, por videochamada, por telefone, que a gente fica dando orientação. O sindicato está aberto, sim, mas para as reuniões e para essas coisas, infelizmente, não estamos mais juntando. Nesse domingo, a gente teve uma assembleia, que foram poucas, claro, não podíamos atender muitas, e a gente falou um monte, conversou com elas, teve ideias, as inquietudes delas, porque essa pandemia está deixando elas para baixo, passando fome. O sindicato correndo atrás de cestas básicas, a OIT nos ajudou, a FIT nos ajudou, a federação nos ajudou. Somos parte também do Solidary Center, que também ajudou. Somos parte do CEDIC também, da Missão Paz, do Padre Paulo, que também nos ajudou. Então, a gente corre atrás para ajudar elas. Tem gente que pedindo fraldas, leite, remédios para eles tomar. E, às vezes, os hospitais não têm aqueles remédios específicos. E muitos imigrantes sofrem, inclusive, nos postos de saúde. Porque tem gente que não entende o idioma delas. Não entendem. Então, não tem uma pessoa capacitada para atender elas. Tem que ter, nos postos de saúde, uma pessoa, nem que seja uma, que entenda alguma coisa de idiomas, para poder socorrer aquela pessoa. Você vai deixar morrer uma pessoa só porque você não entendeu o idioma dela? Se vira, ajuda, é um ser humano, gente. Não deixa ela passar necessidade, não deixa as crianças passar fome. Eu mesma, o ano passado, ajudei cestas básicas com uma amiga. Esse ano também consegui cestas básicas com
com um grupo que eu tenho de vendedores ambulantes, graças a Deus me providenciaram cestas básicas. Eu entreguei aqui na minha casa, porque também não estou indo do sindicato, por causa da minha saúde e pela pandemia, mas estou trabalhando em casa. Então, essa situação está piorando aqui em São Paulo. Todo mundo sabe. São Paulo voltou à faixa vermelha. E o Brasil inteiro, gente, mais de 500 mil. Nossa, não entra na minha cabeça como um presidente permite que aconteça isso com seus cidadãos, com seu povo. Esse homem não tem coração, não. Tem que dar um jeito para o povo brasileiro parar de confiar em pessoas que não sei, parece que não raciocina da cabeça. É muito triste. Eu sou imigrante. Muita gente fala, mas você não é brasileira, você fala. Falo sim, eu me sinto no direito de falar. Moro aqui 25 anos no Brasil, por que não vou falar? Se eu estou sentindo o que os outros estão sentindo. Me dói ver tanta gente morrendo. No comecinho da pandemia, eu fiquei tão abalada. Eu acho que eu fiquei meio doida, que eu não sabia o que fazer. Tanta gente morrendo, um atrás de outro, gente. É desesperador, é uma situação muito triste. Nossa, eu fico assim. Domingo vi no Fantástico. Quantas pessoas morreram? Só no Brasil. E ninguém faz nada. Só se fala, só se fala, só se fala. É uma pena. E também tem o negócio da documentação de imigrantes. Tem muito imigrante que tem profissão no país deles. Eles vêm aqui no Brasil pensando que vão poder trabalhar na profissão deles, mas a burocracia não deixa. Eles não podem trabalhar. Então, o que eles fazem? Procuram emprego em outras áreas. Como se diz, na construção, trabalho doméstico. No nosso sindicato temos médicos que são cuidadores de idosos, enfermeiras, médicas, professoras que estão trabalhando como domésticas. Por quê? Porque não se dá a revalidação dos documentos deles. Alguns vêm de seus países fugidos da guerra, da fome, da perseguição entre povos. São recebidos no Brasil, tem um monte de gente que não pode mais voltar a seu país. Mas então abramos nossos olhos. Temos que ver o que está acontecendo ao nosso redor, sim. É muito triste. É desesperador, gente. A gente não sabe o que vai fazer no sindicato com tanta queixa, com tanta reclamação das patroas. A gente fala isso, fala esse outro, mas a vezes a doméstica fala, não, mas vou ficar desempregada. Se eu falar isso para minha patroa, ela me vai mandar embora. Está certa. Com o desemprego no país, mas também não aceita uma mixaria, não. Não aceita o que a patroa fala. Você tem que falar, não, estou fazendo o meu trabalho, eu quero isso, eu tenho direito. E eu me garanto com o meu trabalho. Trabalhadora doméstica é uma profissão, sim. Tem gente que fala, você é trabalhadora doméstica? Oxi, sou trabalhadora doméstica, sim, com orgulho. É uma profissão que tem que ser respeitada no mundo inteiro. Não interessa se um médico, se um advogado vai debater com um advogado, sim, por que não? Você é trabalhadora doméstica, vai discutir com o médico? Eu vou. Se eu estou com o meu direito, eu vou falar para ele, sim. Por que não? Ele é melhor que eu, porque ele é médico? Ele é melhor porque é um juiz? Não. Se eu tenho capacidade de falar para ele o que eu estou falando, que eu sei que eu tenho direito, eu vou e falo. Tem que falar, não tem que se calar. É o que a gente fala para as domésticas, especialmente para as imigrantes. Elas ficam escondidas, sumissas,
não querem falar, têm medo. Mas não é assim que funciona. Eu sei que elas têm medo. Eu também, quando cheguei no Brasil, eu tinha medo, sim. Sair da rua com medo da polícia. Mas depois eu comecei a pensar, mas eu estou com medo da polícia, por quê? Eu não estou fazendo nada de errado. Estou trabalhando, não estou desrespeitando ninguém, não estou roubando, não estou matando, estou trabalhando honestamente. Então, por que eu vou ter medo da polícia? Não é assim que funciona. Então, eu peço às trabalhadoras domésticas continuar procurando os nossos sindicatos, os sindicatos no país, no Brasil, que é o lugar onde elas vão conseguir orientação, ajuda psicológica também, porque assim não dá. Assim não dá. E as imigrantes, elas têm que saber que elas, um dia, elas também podem se sindicalizar, sim. Eu sou a primeira imigrante doméstica sindicalizada no Brasil. E eu espero que muitas outras também apareçam. Porque vai ser muito bom, não só no Brasil, em todo lugar do mundo. Eu quanto gostaria de ver os outros sindicatos no Brasil ter departamento imigrante. Porque o sindicato de São Paulo é o único sindicato do São Paulo que tem o departamento imigrante. Então, se os outros sindicatos tiverem, seria maravilhoso, porque nos outros estados também tem imigrantes. Eu sei que às vezes eles aparecem nos sindicatos, alguma imigrante, assim, mas é bom ter um sindicato, um departamento imigrante. Seria muito melhor para eles. Porque assim elas chegam no sindicato vendo que tem uma pessoa que entende a língua delas, que entende a situação delas. Elas veem, ela fala espanhol. Que a maioria são de Espanha, Venezuela, Chile, Peru, Paraguai, bolivianas. A maioria que vem são... Claro que também temos as filipinas, temos as haitianas, tem angolanas, que às vezes nos procuram. Tem de todo lugar do mundo que vem nos procurar. Mas quando tem assim uma pessoa que fala a língua delas, é maravilhoso, porque você sabe o que ele está passando. E agora, quando a gente não entende inglês ou francês, a gente se vira. Porque a gente não vai deixar ela parada, esperando, sem dar uma resposta, ou mandar embora, eu não entendo o teu idioma, e desculpa, procura outro lugar. Não é assim. A gente tem que tratar as pessoas como gente, com respeito. Que elas são gente, somos pessoas. Queremos respeito e respeitá-los também. Então, também tem aquela história que falam, você veio para meu país, por que você não vai embora para o teu país? E quem é você para me falar para mim ir embora para o meu país? Quem são vocês para falar para sair do seu país? Você não é ninguém. Todas as pessoas têm direito de sair do seu país e ir para onde elas quiserem. Desde que se respeite as leis do país que te acolhe, assim como você respeita as leis do teu país. Então, não venham falar que eu tenho que sair do meu país porque você não gosta de imigrante. Você não gosta de imigrante, o problema é teu. Eu não estou fazendo nada para você. Eu vim aqui porque eu preciso, porque eu necessito. Tenho uma família ali que está passando fome, está passando necessidade. Eu não vim a pegar teu emprego. Eu não vim a te incomodar. Você está incomodado porque você não gosta, o problema é teu. Pensa o que você está fazendo. Então. Diana querida, Oi. podemos... Lembra que eu vou cumprir meu aviso, o combinado do aviso. A gente pode encerrar em 2 minutinhos? A gente ficaria a noite inteira ouvindo o seu relato. Tá bom. Então, eu peço para as domésticas de todo São Paulo e do Brasil, e as que estão chegando, para que elas vejam que sim, que tem um lugar onde elas possam reclamar seus direitos. E não é só o sindicato, tem outros lugares também, delegacias, violência. Tem que reclamar, tem que falar, não se calem, não.
O sindicato está de portas abertas para recebê-las, para orientá-las, para poder ajudá-las em o que for possível. E para qualquer pessoa também que não seja doméstica, que seja passar no sindicato, para conhecer, para ver, podem passar sim no sindicato. A gente sempre vai esperar a visita de qualquer pessoa que queira ver como funciona, se tem alguma coisa errada. Então, estamos aí de portas abertas. Muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço o relato, muito importante ouvir você falar. A gente, às vezes, na faculdade, trata as coisas com um nível de abstração muito grande, esquece de se indignar, né? Se esquece de ver como é que as coisas são na prática. Então, muito importante. A Priscila Dutra diz aqui, querida Diana, que relato emocionante, triste realidade, parabéns pela luta. A Ana Natasha diz que é importante o relato de alguém que viveu isso na pele. A professora Carolina ressaltando aqui que a Organização Internacional do Trabalho detectou que a categoria das domésticas é a mais afetada pela Covid em todo o mundo. Também temos a Thaís aqui falando que é um relato muito necessário, ainda que muito triste, e ela ainda complementa que admirou sua história e que você é uma tremenda lutadora. A Isadora também agradece pelo relato. O professor Fábio diz que esse relato é uma aula. Obrigado por compartilhar conosco. E a Thalita ainda... Obrigada. Além da Flora, da Thalita, também agradecendo e elogiando, e enfim. Agora, dando sequência, eu vou chamar o Dr. João Juliano Josué Francisco, que é formado pela PUC do Paraná, né? Tem pós-graduação em Direito Público pela Unibrasil, pós-graduação em Direito Penal, Criminologia pela Universidade Positivo e assessor jurídico do Ministério Público do Estado do Paraná de 2009 até 2014. E agora exerce a função de defensor público federal. Então, doutor João, fique à vontade. Uma boa noite a todos, uma boa noite a todas. Cumprimentar principalmente, primeiramente, a professora Carolina pelo convite, né? Saudar a Cláudia Anjos da OIM, né? A parceira dessa parceria que a gente sempre tem, DPU com a OIM, já há algum tempo. A senhora Diana Solis, que uma palestra brilhante nessa conversa aqui que escutou você, foi muito, muito engrandecedor, né? De saber a situação, né, dos migrantes com relação ao trabalho. Agradecer o convite, né, do centro acadêmico, na pessoa do Vinícius, né, e também da tesoureira e estagiária da DPU, a Ana Luísa. Também agradecer a clínica, né, de direitos, que também já teve uma conversa antes com a clínica. Saudar todos os alunos e alunas. Eu diria que está com um público de mais de 130 pessoas, né, então se a gente estivesse presencialmente, estaríamos no auditório lotado, com muita gente, todo mundo prestando atenção nessa noite de quarta-feira. Né? Também fiz parte do centro acadêmico da PUC, né? Fui presidente do Centro Acadêmico Sobral Pinto, do CASP, durante 2008. Então, eu sei como é difícil a gente tentar organizar eventos de extensão, assim, chamar palestrantes, pessoas que possam aumentar, né, engrandecer o currículo nosso, né, na faculdade, que às vezes a gente só vai para a aula e deixa não tem, às vezes, contato com o mundo externo. Às vezes, por exemplo, uma palestra, um diálogo com a Diana, acho que abre muitas portas, né, para a gente saber coisas que às vezes não está nos livros, não está na jurisprudência. Então, saber a realidade, né, saber a realidade conversando com as pessoas, né. E assim, minha trajetória começou a ter envolvimento com as migrações quando comecei a estudar para concursos federais, né? Ali você começa a conhecer, né, o direito das migrações. Então, eu comecei a estudar antes da lei ainda de 2017, a 13445, né, que fala das migrações, era o Estatuto do Estrangeiro, uma lei muito arcaica, da década de 60 ainda, do período da ditadura ainda, que não via, como a professora Carolina falou, o migrante como um sujeito de direitos, né, como baseando a política pública. E veio, a partir disso, tem a Constituição de 1988, né, que traz mais direitos, né, que veda a discriminação, né, dos migrantes, né, com os brasileiros, né, os natos naturalizados. Então, começou a partir dali, de 88, assim, a gente começa a estudar e ver que
os migrantes começaram a ser colocados em uma situação melhor, né? A ter mais direitos e ser vistos como pessoas com sujeitos de direito. Tem também a Lei de Refugiados 97, também, que trouxe também um bom arcabouço jurídico, né? Trouxe uma evolução também para os direitos dos refugiados. E em 2017, com a Lei de Refugiados. Essa parte teórica, assim, é muito importante para a gente saber, né? Vários aspectos, diferenciações entre deportação, expulsão, extradição, casos de autorização de residência, definições, mas a prática também ela é muito, muito importante, né? Quando eu iniciei na Defensoria Pública da União, passando no concurso de 2015, minha primeira lotação foi Bagé, no Rio Grande do Sul. Bagé, no Rio Grande do Sul, ela é conhecida como a cidade rainha da fronteira. Então, ela é 60 quilômetros distante do Uruguai, ali, da cidade de Aceguá, que faz divisa com o Aceguá do Uruguai, né? Então, ali começou a ter o primeiro contato com muitos migrantes, né? E que tinham dupla nacionalidade, eram uruguaios e eram brasileiros. E também as primeiras demandas que chegavam na defensoria, né? Que eram o caso de opção de nacionalidade, né? Do artigo 12 da Constituição Federal. Ele fala assim que o brasileiro, né, de pai ou mãe brasileira, o migrante, né, de pai ou mãe brasileira, nascido no exterior até os 18 anos, a partir dos 18 anos, pode exercer esse direito de opção de nacionalidade. Né? Então, muitos migrantes uruguaios exerciam essa opção de nacionalidade, filhos de pai ou mãe brasileiro, para poder ter os direitos do Brasil. Né? Também, casos de autorização de residência e casos de refúgio também já começavam a aparecer também na defensoria. E esses casos de refúgio, né, como a Cláudia falou, né, que são casos de indivíduos que, devido a temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões, enquanto fora do país, nacionalidade, então ele está numa grave e generalizada violação dos direitos humanos, né? Ele vem e faz esse pedido, né? A partir do pedido já de refúgio, já do formulário de refúgio na Polícia Federal, os direitos já são garantidos ao refugiado, né? E após isso há um julgamento pelo CONARE, né? Que é o Conselho Nacional de Refugiados, do qual do Ministério da Justiça, que julga para verificar se a pessoa que solicitou refúgio se enquadra naquelas condições de refugiado e garante o status de refugiado. Também, uma das demandas que a gente costuma ver também, depois que fiquei 2 anos e meio ali em Bagé, no Rio Grande do Sul, vim para Cascavel, no Paraná, também uma região próxima à fronteira, né? Muitos casos de haitianos, muitos casos de venezuelanos e casos de inquérito de expulsão, né? Inquérito de expulsão em casos de quando a própria Diana falou, né, que quando o migrante vai para um outro país, ele respeita as normas dos outros, né, as normas dos outros países. E quando isso não acontece, às vezes ele é julgado, né, e ao final do julgamento do crime, por exemplo, um migrante comete um crime no território brasileiro. Né, ao final do julgamento, ele é condenado no estado de julgado, com direito de defesa, tem ali a lei que, se ele trouxer risco à ordem nacional, ele pode ser expulso, né? Então, esse processo é encaminhado para a Polícia Federal, que faz esse inquérito de expulsão, né? E na Lei de Migrações de 2017, a 13445, ele garante o direito de defesa e, em caso de restauração desse inquérito de expulsão, a Defensoria é sempre intimada para realizar a defesa do migrante. Também, no ano de 2020, exerci a Defensoria, o cargo de Defensor Regional de Direitos Humanos, em Curitiba, no Paraná, na ocasião ali que também começou a ter muito contato, né, com a rede de contatos, né, que, por exemplo, a Cláudia, da OIM, a Caritas, no Paraná, o CEIM, que é o Centro Estadual de Imigrantes, apátridas, refugiados. Então, a partir dessa rede de apoio, a gente vai tendo um contato maior com os migrantes e chegando àqueles que realmente necessitam, né? Teve um caso muito interessante que chegou no ano 2020 de um imigrante venezuelano que ele tinha cirrose, precisava de um transplante de fígado, né? Ele tinha autorização de residência, estava tudo legal com relação às questões migratórias dele, mas que foi negada a inclusão na fila de transplantes.
A partir disso, ele procurou a defensoria, né, entrou com um processo perante a Justiça Federal e questionou, né, por que essa discriminação, né, por que retirar ele da fila de transplantes, qual o motivo, né? E, por incrível que pareça, havia normas que falavam que isso não pode, para evitar o turismo de órgãos e tudo mais, por meio de portarias, né? Então, a gente mostrou que essas portarias eram todas ilegais, né, inconstitucionais, que não há motivo para essa discriminação e, mediante sentença, decisão fundamentada do juiz federal de Curitiba, ele foi determinado o ingresso dele na fila de transplantes. Então, são casos assim que eu trago, assim, sabe, só para um bate-papo, né, como o próprio nome diz, né, então coloca, né, então, trazer um caso ou outro para a gente meio que discutir e também mostrar qual é a atuação da defensoria nesses casos, né. Também outro caso interessante que a gente vê, a atuação da defensoria em Pacaraima, na divisa de Roraima com a Venezuela, ali, e tem um fluxo intenso, né, de imigrantes venezuelanos, né, e há muitas crianças e adolescentes desacompanhados ou separados dos seus pais, né. Então, nessa ocasião ali, tem a Operação Acolhida do governo federal e a Defensoria Pública auxiliando também, na medida do possível, faz análise dessas crianças e desses adolescentes por meio do formulário de análise de proteção, para ver se essas crianças estão vindo, às vezes, com algum parente ou sozinhas, se não estão sendo vítimas também de tráfico de órgãos, de tráfico internacional. Então, a partir disso, ele tem uma resolução, né, do CENIG, do CONARE, da DPU, que fala sobre a aplicação desse formulário por um defensor público para ver a situação da criança, se ela não está sendo vítima, junto com o tradutor, e toda a proteção e forma adequada de falar com essa criança, com esse adolescente, para que possa fazer essa regularização migratória da criança e adolescente, caminhar para a promotoria da infância e juventude, conselho tutelar, para que essa criança não venha a sofrer demais, né? Aqui no Brasil, dando o aparato do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, dessa criança, porque também não há motivo para discriminação das crianças migrantes e das crianças brasileiras. Importante que esse mês de junho, né, teve dia 20, né, Dia Mundial do Refugiado, aqui é disciplinada pela Lei 9474 de 1997, né, que tratou pela primeira vez a questão dos refugiados, disciplinou a forma de pedir a solicitação de refúgio. E a defensoria também, um dos papéis da defensoria não é somente ingressar com ações, mas também divulgar direitos, né? Como a própria a senhora Diana falou, às vezes falta aos migrantes o conhecimento dos seus direitos, né, para que possam também chegar em órgãos públicos, em particulares, e falar, meu direito é esse, como ela nos falou, né, o direito dela do auxílio-doença, por exemplo, né, que ela teve que sair do trabalho dela e fazer seu tratamento. Isso é importante, chegar ao conhecimento de todos, né, que migrantes ou brasileiros, os direitos para que eles possam pleitear perante os outros, né. Então, nesse mês de junho, nesse mês dos migrantes e dos refugiados, a Defensoria publicou uma cartilha, né, de verdadeiro e falso, tratando das portarias de 2020 e 2021, que algumas até negaram, né, a travessia, a regulamentação e regularização do migrante no Brasil. Então, o que é falso e o que é verdadeiro? Porque tem muita coisa que às vezes os migrantes acabam passando por outro, que às vezes não é certo, ou às vezes é falso. Então, essa é uma das funções da defensoria também, promover direitos, né, divulgar e passar esses direitos à população. Então, para não me alongar muito, acho que era isso que quis passar aqui rapidinho para todos vocês, né? Algumas atuações da defensoria, seja judicial, seja extrajudicialmente, né? Agradecer muito o convite, né? Foi um prazer participar dessa conversa com todos, né? Isso fomenta a discussão sobre um tema tão importante, a questão dos migrantes e dos refugiados, né? Então, isso só vem agregar, acho que, a todos os alunos e alunas, né?
situações que a gente consegue ver na prática, a gente consegue escutar pessoas que têm envolvimento em várias áreas, seja do direito, seja da economia, seja do trabalho, e fomentar e auxiliar na preparação dos operadores do direito. Então, agradeço muito o convite e fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigado. Eu que agradeço a sua participação aqui no colóquio, né, realizado pela Clínica de Direitos Fundamentais e Migrações da UniOeste em conjunto com o Centro Acadêmico. Agradecer também a doutora Cláudia, que falou no início fez a sua exposição ao início do evento, a Diana Solis, né, que deu aquele relato que a gente tanto conversou antes. Ressalto que o formulário de presença está disponibilizado no chat ali para os alunos da UniOeste, né, para ganhar enfim, para certificação e tudo mais. E se alguém quiser abrir o microfone para fazer alguma pergunta ou algo do gênero, se não sentir à vontade de preferir fazer pelo chat, eu repasso a pergunta para os palestrantes. E, enfim, renovando ali, agradecer ao Dr. João Juliano, que participou aqui da nossa palestra, trazendo uma visão da DPU, da atuação da DPU, doutora Cláudia, né, que trouxe a visão da OIM e tudo mais, que é um órgão da ONU, que como que ele tem essa atuação aqui no Brasil, e também a Diana Solis, né, que é um migrante em si, né, que vem trazer essa visão mais real e mostrar o que eles passam no dia a dia. Professora? Olá, gente, que fala poderosa, que fala maravilhosa. Nós vamos abrir, então, como o Vinícius colocou muito bem agora, começa o nosso momento de debate, das perguntas, das colocações. Então, fiquem à vontade, quem quiser fazer pergunta pode fazer no chat, pode levantar a mão, aquela ferramenta que tem, se vocês clicarem, tem a ferramenta de levantar a mão aqui, clicando no botão de reações, se alguém quiser falar pelo microfone e abrir. Aí o Vinícius vai mediando, eu e o Vinícius vamos mediando isso, né? E enquanto as questões chegam, né? Acho que ainda não chegou, né, Vinícius? Eu vou usar meu privilégio, né? Um pouquinho do privilégio de professora, e eu queria conversar um pouco, né, com vocês. Vou começar uma primeira pergunta. Vou começar com uma primeira pergunta para a Cláudia, e daí também se a Diana, se o doutor João quiserem complementar, fiquem à vontade, mas pensar um pouquinho nesse eixo, Cláudia, você poder comentar como que estão os projetos aqui da OIM no Paraná, e pegar esse gancho, talvez, que a Diana trouxe, que é uma questão que a gente sabe que afeta bastante os migrantes aqui na nossa vivência da clínica, e o doutor João Juliano também acompanha, da questão da inserção laboral, do acesso ao trabalho digno. O que a OIM tem pensado, tem visto como boas práticas nisso, para a gente sair dessa situação que a Diana tem colocado, dessa violação sistemática, né? Tanto para os brasileiros quanto para os migrantes, das violações ao trabalho decente? Obrigada, Carolina. De fato, o projeto que eu coordeno aqui na OIM no Paraná é voltado para a integração socioeconômica de imigrantes em situação de vulnerabilidade da Venezuela e dos países vizinhos do Brasil, com foco em migrantes mulheres e imigrantes jovens. Existem outros projetos da OIM, mas esse é o principal que a gente implementa no estado do Paraná, se chama Oportunidades. A gente faz parcerias com organizações da sociedade civil. Agora, no momento, a gente tem uma parceria com a Caritas Paraná. E também, nesse projeto Oportunidades, pelas parcerias com a sociedade civil, a gente oferece capacitações para os migrantes. Então, tanto treinamentos na área profissional, mas também oficinas para informação sobre os seus direitos, tanto para conhecer os serviços básicos, direitos que os migrantes têm aqui no Brasil, mas também como identificar que esses direitos estão sendo violados, qual seria, então, o órgão a quem eles podem recorrer em caso de violação de direitos. E também a gente faz uma aproximação com o setor privado, porque de fato, a empregabilidade,
passa pela essa sensibilização do setor privado e também, por meio desse projeto Oportunidades, nós temos uma atuação no empreendedorismo. Então, alguns dos cursos que a gente oferece para os migrantes que vivem aqui no Paraná são para fomentar o empreendedorismo dos migrantes também, por meio de capital semente. Então, esse é o projeto que a gente tem com foco em inclusão socioeconômica aqui no Paraná. Maravilha, Cláudia. Muito obrigada por esse esclarecimento, né? A gente espera poder receber em breve aí a OIM, né, esse seu projeto aqui em Foz do Iguaçu, para a gente poder expandir aí, poder restabelecer não, poder promover esse diálogo aqui, esses projetos aqui na nossa região. Muito obrigada por esses esclarecimentos, Cláudia. Como que a gente... Oi. Oi, Vinícius. Oi. A Michele Prado tem uma pergunta dirigida ao Dr. João, ela pergunta qual é a questão mais recorrente sobre imigração na DPU. Qual que é o tema que mais aparece lá na DPU para vocês na atuação? Michele, obrigado pela pergunta. Aqui em Foz do Iguaçu, uma das maiores demandas, né, que tem atualmente é a questão do fechamento das fronteiras, né? Tem aparecido muitos migrantes que não estão conseguindo regularizar, né, ter o carimbo, né, no passaporte, né, e obter a regularização, né? Daí eles são comunicados da sua irregularidade, são convidados a se retirarem em 60 dias do país, né? A aplicação até de multa diária, né? No caso da pessoa não deixar o país de R$ 100 por dia. Então, acho que vê muito disso, né? Um dos casos que eu peguei também no ano passado, também nesse ano que tenho visto aqui, é o caso, por exemplo, de que o migrante, ele não pode vir pela fronteira, né? Não consegue o carimbo, da permissão, né, de entrada pela fronteira terrestre. Tinha um caso de uma família, né, de dois pais, né, de uma migrante que já morava aqui em Foz do Iguaçu. Ela queria que os pais viessem para cá, né, só que os pais não tinham dinheiro para vir de avião. Se eles viessem de avião, eles seriam normalmente regularizados, teriam carimbo, a primeira regularização no país ali, eles conseguiriam. E se eles viessem pela fronteira terrestre, né, se viriam de ônibus, que não teriam condições de pagar, eles não conseguiriam ter essa regularização, né? Até acho que no momento de 2020 ali estava bem fechado as fronteiras, não tinha nem possibilidade de transcurso ali, né? Então, acho que foi um dos piores momentos ali que a gente ingressou com uma ação aí e a Justiça Federal de Foz do Iguaçu acolheu o pedido e entendeu que era devido a pessoa atravessar a fronteira ali e obter a regularização no Brasil, seria um disparate, né? Uma pessoa que não tem condição de vir de avião para ter regularizado a sua condição. Além de vários outros casos, né? Auxílio emergencial também, teve muitos casos de imigrantes que pediram auxílio emergencial e não estavam no Brasil, né? Eram considerados que estavam no exterior, né? Nos seus países de origem, outros países, né? E eram negados, né? Então, apareceram diversos casos, assim, que houve pedido de auxílio emergencial na Justiça Federal e foi deferido, né? Muitos casos que conseguia comprovar documentalmente, né? Com uma conta de luz, um comprovante de residência atualizada, em outros casos até a Justiça Federal fazia uma videochamada com o imigrante às vezes se posicionava num local conhecido de Foz do Iguaçu, prefeitura, e a Secretaria a Secretaria da Justiça Federal verificava que o migrante estava no país, certificava nos autos, e isso ajudava uma sentença procedente, dando o auxílio emergencial para a pessoa. Legal esse apontamento aí sobre o exercício da DPU. E a Laura Christian pergunta para a doutora Cláudia. Ela diz assim, a OIM... Só um segundo.
A OIM está sempre aberta para parcerias com organizações ou ONGs no Paraná? Tem algum edital específico por ano? Não tem uma periodicidade de editais. Às vezes, dependendo dos projetos, a gente publica editais, mas também, às vezes, nós somos procurados por organizações que querem apresentar um projeto, têm uma ideia de projeto, e a gente está aberto a receber e analisar se existirem fundos suficientes e os projetos se alinharem com os objetivos para aquele ano, né, do planejamento daquele ano, a gente pode analisar. Então, tem as duas possibilidades, demanda direta e, às vezes, quando saem alguns editais. Interessante. E aí, estão perguntando aqui para a Diana. Primeiro, a Ana Luísa perguntou se você tem conhecimento sobre a situação dos migrantes aqui em Foz do Iguaçu, na nossa região. E também estão perguntando para você como foi esse processo de conquista do direito de sindicalização, né? Como você alcançou esse direito à sindicalização. Então, querendo saber aqui. Bom, a primeira pergunta das imigrantes de Foz do Iguaçu, para falar a verdade, nesse momento, eu não sei como está a situação delas ali no Foz do Iguaçu, mas quando eu estive em Foz do Iguaçu, acho que foi no comecinho antes da pandemia, que a gente foi para lá com a Carolina, a Priscila, tudo, em uma roda de conversa que a gente teve, tinha alguns relatos de algumas meninas migrantes de que a situação delas não era boa, porque elas trabalhavam, inclusive, hasta por R$20, uma faxina em uma casa, e outras por R$40. Duas pessoas iam em uma casa e a patroa pagava R$400 pelo mês inteiro, ou R$40 por uma faxina. Então, essa situação, eu fiquei assim, nossa, como? Tem gente que paga esse valor para uma doméstica, R$20 por uma faxina, ou 40 para duas pessoas. Então, eu fiquei muito assustada e triste também com elas, porque elas são imigrantes, mas elas precisam ganhar o dinheiro delas. Elas estão em outro país, desesperadas, para ganhar o prato de comida delas, outras trabalhando por um prato de comida, por uma moradia. Então, eu acho que não sei, sinceramente, falar como agora está a situação delas aí, em Foz do Iguaçu. E você me deu uma boa ideia, eu vou conversar com a Carolina e a Priscila, né, para ver como que estão indo as coisas por aí, porque a gente tinha pensado, inclusive, se elas poderiam criar um sindicato ou uma associação aí em Foz do Iguaçu, só que a gente não falou mais nada sobre esse assunto, porque assim elas teriam mais conhecimento dos seus direitos. Eu não sei como que funciona aí em Foz do Iguaçu, para elas poderem se associar, porque tem que ter parcerias, né, com outras pessoas para poder orientar elas. E eu acho que assim elas vão começar a saber os direitos delas. Porque se elas não sabem seus direitos, então elas aceitam o que for. E elas falaram, não, a gente aceita, porque a gente precisa. Eu sei que você precisa, mas se você falar para a tua patroa que você não vai aceitar, e a outra também falar que não vai aceitar, e aí vai todo mundo falando não, 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 aí a patroa vai falar, opa, elas estão sabendo os seus direitos. Então, o negócio é diferente. Porque se elas não sabem, então se elas aceitam, mas quando elas sabem, elas vão falar, não, senhora, eu estou trabalhando e eu preciso ganhar. Isso não é que preciso, é meu direito. Esse é meu direito de me ganhar. Entendeu? Então, tem que ter um sindicato ou uma associação aí em Foz do Iguaçu. E é urgente. Urgente, porque as imigrantes, especialmente, estão precisando de orientação. E não só as imigrantes, como já falei, né? Todas as domésticas precisam de orientação. E com orientação, as coisas vão mudar, pouco a pouco, mas vai mudando. E só depende delas, da decisão delas. Essa situação me deixou muito triste em Foz do Iguaçu quando eu estive lá e não gostei. Mas o nosso sindicato está à disposição delas. Se elas quiserem abrir um sindicato, tem o seu SEBIC também que ajuda, o Solidaricente, conversar, ver como se pode
fazer nem que seja uma associação. Começa pequenininho, depois vai crescendo. É assim que se forma um sindicato. Agora, outra pergunta. Como eu cheguei onde estou agora? Bom, trabalhando, né? Trabalhando, fazendo entrevistas, rodas de conversa, aí as pessoas vão me conhecendo, que ninguém me conhecia. Até eu mesma fico surpresa, hoje em dia eu fico pensando, como é que eu estou aqui? Eu vou fazer 60 anos. Agora, com essa idade, eu estou aqui. Mas como foi que eu cheguei aqui? Eu mesma me pergunto, eu me surpreendo. Porque eu não era assim, eu não falava, eu era quietinha. Às vezes, antes de entrar aqui nessa live também, eu estava nervosa. Porque quando eu começo a falar, eu não paro. Eu não paro, porque aprendi muito. E ainda estou aprendendo. A gente não sabe tudo na vida. A gente, em cada reunião, em cada lugar que você vai, você sempre saca um pedacinho daquele dali, das pessoas que falaram, você grava alguma coisa, então você vai aprendendo. Porque a vida é assim, de aprendizados. E é assim que eu cheguei no sindicato, é assim que agora sou uma imigrante sindicalizada no Brasil. Obrigada, querida, espero ter respondido as suas perguntas. Ainda tenho mais duas perguntas aqui. Lembrando que se alguém quiser abrir o microfone para falar alguma coisa, fique à vontade. Pode, ali embaixo tem uma linha de reações, pode levantar a mão, ou enfim. A Isadora pergunta aqui para a Cláudia se seria possível explicar para a gente, né, como é que funciona o seu trabalho no dia a dia, né? Qual é o processo para integrar organizações internacionais como a OIM? Tá. Vou começar, então, do final. Bom, agora, de uns anos para cá, a OIM cresceu bastante. Então, estou falando, né, especificamente da OIM, com a demanda, o aumento dos fluxos migratórios para o Brasil. Então, se você quiser acompanhar no site da OIM, as vagas que são oferecidas, tem muita vaga para Roraima, para Brasília, às vezes aparece aqui para o Paraná. Então, realmente, se candidatar, as vagas são publicadas e entrar. Tem muita gente jovem atualmente na OIM, então a equipe cresceu bastante, assim, oportunidades existem. Então, quem tem interesse pode procurar. E assim, eu vou dar um exemplo, por exemplo, do dia de hoje, né? Hoje de manhã nós fizemos uma live com a SEJUF, Secretaria Estadual de Justiça, Família e Trabalho aqui do Paraná, um treinamento para servidores públicos e também outros interessados, que era aberto, foi no YouTube, vai ficar lá, quem quiser, inclusive, assistir, vai dar certificado para quem preencheu o formulário, mesmo depois da live de hoje. Então, hoje de manhã fizemos um treinamento com foco em servidores públicos que atendem imigrantes no estado do Paraná inteiro. À tarde, nós fizemos uma reunião com a Associação Brasileira de Recursos Humanos para procurar vagas para a gente fomentar que os recursos humanos das empresas se sensibilizem para empregar migrantes. Estou terminando a noite aqui conversando com vocês da universidade. Passei o dia também conversando com o pessoal da Caritas para ver o andamento do projeto deles. Então, assim, é bastante rico, a gente dialoga com vários setores da sociedade e é bastante interessante. Eu adoro o meu trabalho na OIM. Para finalizar, tem uma pergunta aqui da Priscila para o Dr. Juliano. As entrevistas para reconhecimento do pedido de refúgio dos imigrantes ainda estão ocorrendo com a CONARE na DPU? Ô, Priscila, sim, ainda estão ocorrendo na Defensoria, né? O que é o processo do CONARE, né? A partir do momento a pessoa, né, migrante, faz o pedido na Polícia Federal, né, preenche o formulário de refugiado, né, destacando todas as condições que levaram a pessoa a sair do seu país de origem, né, e não poder voltar, né, por temor a uma grave violação de direitos humanos, né, raça,
cor, opinião política, entre outros, ele faz esse pedido ele vai para a CONARE, né? E a CONARE, são vários, né? O último levantamento tinha mais de 100 mil pedidos, acho que isso em 2018, parece que foi 2019, mais de 100 mil pedidos de refúgio no Brasil, até antes daquela grande movimento, aquele grande fluxo de imigrantes venezuelanos, né? Então, é comum, às vezes, que um processo de refugiado no CONARE demore mais de 3 anos para ser julgado. E uma dessas etapas desse processo, né, como a Priscila falou, é essa entrevista para ver se o refugiado ele ostenta essa condição de refúgio, né? Então, o CONARE, às vezes, como o Brasil é gigante, né, ele acaba contando com a Defensoria Pública da União, né, que em alguns lugares tem sede, e a gente acaba emprestando equipamentos de videoconferência para que o CONARE consiga se comunicar com o refugiado e fazer entrevista, que é essencial para o julgamento, concedendo ou não o refúgio. Espero ter respondido a pergunta também, um pouquinho mais além, também para explicar e contextualizar para os outros. Obrigado. Enfim, queria renovar o agradecimento a todos, a Diana, o Dr. João, a Cláudia, enfim, a todos que participaram hoje. Agradecer a professora Carolina por tomar a frente de realizar esse evento, né, através da Clínica de Direitos Fundamentais, né, que realizou esse terceiro colóquio aqui sobre, né, os direitos fundamentais e sobre a migração. Esse debate que a gente teve aqui sobre assim, as condições atuais, né, da migração no Brasil. Enfim, e agradecer a todos também aí por realmente se disponibilizar, vir aqui de noite, depois de um dia de trabalho, de sei lá, né, e falar um pouco para a gente sobre tudo isso. A senhora Carol, pode ficar à vontade. Obrigada, Vinícius. Eu só quero reiterar aqui esse agradecimento para esses nossos queridos parceiros, já considero parceiros aqui, querida doutora Cláudia, querida Diana, meu caro doutor João Juliano, obrigada por estarem aqui. E, gente, eu só vou fazer assim, para quem gostou do tema, para quem ficou interessado, quem quiser conhecer mais sobre esse tema, conhecer mais sobre a clínica, então, estou deixando meu contato à disposição. A Ana Luísa faz parte da clínica, a Isadora, do 4º ano, faz parte da clínica. Enfim, acho que tem gente de todos os anos fazendo parte da clínica. Quem tiver curioso, quiser conhecer mais como participa, o que a gente faz e etc., é só entrar em contato. É isso, gente. Acho que podemos encerrar por hoje. Muito, muito obrigada, né, pelo quórum, que foi maravilhoso, pela disposição de cada um de vocês, pela parceria do Centro Acadêmico. Muito obrigada, gente. Até mais, até a próxima, então. Muito obrigada, Carolina, pelo convite. Amei, adorei. Dr. João e Cláudia, nossas palavras muito bonitas, enriquecedoras também, para mim aprender mais um pouco, né? Juridicamente, vamos falar também assim. E Vinícius e todos que fizeram possível aí para montar essa live maravilhosa. Eu fico honrada pelo convite, viu? Muito obrigada. E em nome do sindicato, a gente está à disposição de vocês. Obrigada.